retribui isso dizendo que Ele não quer te abençoar, que Ele não quer fazer de você uma pessoa próspera. Só que quando Ele revela dizendo da sua glória, não divide com ninguém, Ele interpreta isso na sua soberania. O que é cabível a Ele, só a Ele é cabível, ninguém mais tem essa soberania. E Deus, aleluia, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, resolve agora abençoar um sacerdote. O último dos sacerdotes da linhagem de Arão que estava em exercício era Zacarias. Porque não bem saber que este mesmo sacerdócio foi chamado por Deus para restituir a glória que foi arrancada do templo, a glória que foi destituída. Quando você lê capítulo 3 de Zacarias, você vai ver Deus chamar Zacarias para quê? Para repreender Josué, para repreender os homens que ofereciam no templo do Senhor, em busca de quê? De atrair o seu povo para si. E a Bíblia diz, irmãos, que este homem, aleluia, com sua esposa Isabel, eram pessoas justas, eram pessoas, aleluia, que não tinham de que se envergonhar. Eram pessoas essas, irmãos, que atribuíam a Deus o seu tempo, a sua magnificência. Nós vemos que o texto é bem claro em dizer que ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então para eles, irmãos, era alegria, era prazeroso servir a Deus na sua totalidade, na sua obediência. Mas lhe faltava algo. Aleluia, e Deus conhecendo as suas vidas, Zacarias faz uma oração a Deus. Zacarias atribuindo nas suas palavras diz: Senhor, aleluia, quão bom seria ser pai. E nós vemos, irmãos, no texto, que o texto é bem claro em dizer: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Aí eu quero aqui atribuir a vocês uma coisa. A Bíblia fala de várias mulheres que eram estéreis. Aleluia. Por que não falar da primeira que foi gerada na Bíblia Sagrada? Você vai ver que, aleluia, Abraão, quando se reúne com Sara, ela não poderia gerar. Mas Abraão, um homem temente a Deus, um homem que buscava, aleluia, a palavra de Deus para a sua vida e pôr ela em prática. Orando ao Senhor, Deus fala com ele dizendo: Abraão, sobre ti eu farei uma grande descendência, que serão incontáveis como as estrelas do céu e a areia do mar. Ana, aleluia, porque também não lembrar que era uma mulher estéril. A Bíblia não revela, mas estudos mostram que 25 anos Ana orou a Deus pedindo a ela um filho. Muitos pregadores atribuem dizendo: quando Ana mudou a forma de orar, ninguém muda a forma de orar, irmãos. Nós entendemos como orar a Deus. Ana, aleluia, quando ela sobe ao templo angustiada, com o espírito atribulado, você vai ver que nas suas palavras ela não consegue descrever palavras, ela somente chorava. Aleluia, mas quando Eli, o sacerdote, chega até ela e diz: o que tu tens, mulher? Aparta-te deste teu vinho forte. Ela diz: não tenha tua serva por mulher embriagada, pois sou mulher angustiada. Aleluia, o sacerdócio entende e ele diz para ela: vai e seja como a tua fé pedes. Tem pedidos com fé? Tiago capítulo 1, versículo 6 vai dizer: o que pede e não duvida, este é forte, mas o que pede e duvida é como a areia do mar, é como as ondas do mar, que vão de um lado. Muitas das vezes nós se ajoelhamos com tanta fé e dizemos: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, me abençoa com isso. Mas quando nos levantamos, esquecemos o que falamos de joelho. A nossa prática não condiz com aquilo que oramos. E a Bíblia diz que Zacarias, aleluia, recebe a visita do anjo. A Bíblia é bem clara, irmãos, em dizer que coube a ele a sorte de oferecer no templo. Aí a Bíblia diz que à direita dele apareceu o anjo. Aleluia. Por que o anjo não aparece na esquerda? Porque o anjo lhe aparece do lado direito. Aí você talvez conjecture o que tem a ver com isso. A Bíblia diz, irmãos, que a destra de Deus Pai está quem? A Bíblia diz que quando Pedro está pescando a noite toda, nada apanha, Jesus manda ele lançar a rede aonde?
A Bíblia diz, irmãos, que quando Pedro chega na porta do templo chamado Formoso, havia um homem coxo, paralítico, pedindo esmola. A Bíblia diz que, aleluia, que Pedro olha para ele e diz assim: fita os olhos em mim. No versículo 7 está escrito: estendendo a mão. E a Bíblia diz que o anjo lhe aparece ao lado direito, lhe revelando e lhe dizendo: o Senhor lhe dará um filho, e porás o seu nome de João. Porque, irmãos, se nós entendemos quando a Bíblia revela que à destra de Deus Pai está Jesus, o nosso intercessor, aquele que veio advogar a mim e a sua vida, quando o anjo lhe aparece no lado direito, irmãos, Zacarias automaticamente era para entender: provisão de Deus está chegando. Por quê? Porque ele entrou no templo para sacrificar pelo povo e não por si. Mas o anjo resolve lhe abençoar enquanto ele está em exercício, sacrificando pelo povo. O que falta na nossa vida muitas das vezes, irmão, é sacrificar por alguém, aleluia, porque Jesus vai dizer que enquanto tu cuida dos meus, dos teus cuido eu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Zacarias entrou no templo para oferecer pelo povo. A Bíblia diz que enquanto Zacarias estava lá no templo oferecendo o sacrifício, o povo estava do lado de fora fazendo o que, irmão? Esperando Zacarias sair para interceder. Não, a Bíblia diz que enquanto ele estava no templo intercedendo, o povo estava fora orando, aleluia, e esperando ouvir a voz de Deus através do sacerdote. Mas quem ouviu a voz foi o próprio sacerdote, que ouviu o anjo lhe dizer: hoje tua mulher conceberá um filho. Zacarias vai dizer o texto, irmãos, que já era homem avançado de idade, sua esposa também, aleluia. Perceba, irmãos, que o texto vai dizer, irmão, que ele se turbou, ele se preocupou, ele se angustiou, porque ele entendia: eu sou velho, como posso gerar? Lembra de Abraão? Aleluia. Quando Abraão disse para Sarai: tu vai gerar, ela disse: como posso? Já estou velha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela se angustia. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que agora o anjo começa a lhe descrever, dizendo: o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi. Quando o anjo lhe revela, irmão, dizendo: a tua oração foi ouvida, ainda ele não tinha um menino nos seus braços, ainda ele não tinha, aleluia, ter visto ainda nos seus braços o seu filho. Mas o anjo lhe disse: a tua oração foi. Deus queria ver de Zacarias o quê? Fé, atitude, ousadia, aleluia. Zacarias ouve do anjo dizendo: a tua oração foi ouvida, e tua mulher dará à luz, e colocarás o nome do menino João. Aleluia. Aí a Bíblia começa a descrever quem será João, ainda em ninho e forma, que terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. E já desde o ventre da sua, João já nasceria sem escolha. João não teria o prazer de nascer e dizer assim: eu vou escolher se eu vou ser crente ou não. Não, João já nasceu crente, porque Deus já tinha decretado a ele ainda um uniforme. Quando Zacarias está oferecendo que Deus responde a sua oração, Zacarias se angustia, se turba e disse: mas como posso eu saber se isso é verídico a mim? A Bíblia diz que Gabriel olha para ele e diz: eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante do Senhor, e tu ficarás mudo até o dia do nascimento do menino. Não foi, irmãos, porque Zacarias não creu. Não foi, irmãos, porque Zacarias desacreditou. Ele ficou angustiado de como iria acontecer. Aleluia. Aí a Bíblia diz, irmãos, que o anjo olha para ele e diz: tu vai ficar mudo até o menino
nascer. Aí agora você imagina, o povo está do lado de fora, orando e dizendo: eu vou esperar Zacarias para ouvir o que ele tem para dizer para nós, do que Deus disse para ele. Aí lá vem Zacarias saindo do templo, ouvindo a voz de Deus e tido a resposta do Senhor, voltando agora, saindo do templo, o povo esperando ouvir dele, e agora Zacarias não fala. Zacarias, a Bíblia diz que só com gestos, aleluia, acenava ao povo. Aí, irmão, sabe o que acontece? O povo entende, o profeta ouviu a voz de Deus, o profeta entendeu a missão, aleluia. Porque, irmãos, não era para Zacarias entrar no templo, não era o dia de Zacarias oferecer, mas o texto ele é bem claro em dizer que coube a sorte Zacarias entrar para sacrificar. Talvez você está se imaginando: eu era para estar em outro lugar, poderia estar em um culto mais fervoroso, mas cabe a Deus você estar aqui hoje, porque é a oração quem dá sustentabilidade ao teu ministério. Quer ser vitorioso, quer ser, aleluia, respaldado, tenha uma vida de oração. Vida de oração não é orar muito tempo, vida de oração não é se mostrar dentro da igreja de joelho, não. Vida de oração é sinceridade com Deus. Porque os sacerdotes eram homens que teriam a responsabilidade de entrar no templo para orar e interceder pelo povo, mas se tivessem com erros, eles eram fulminados. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando o anjo diz isso a ele fica preocupado, eles ficam angustiados. Vocês já viram como é que eles recebem o Papa? Quem assistiu esse último papado que teve? Passava nas televisões, né, e o povo tudo olhando e esperando sair a fumaça, né, para ver verdadeiramente quem Deus tinha aplaudido. Quando Zacarias entrou no templo, o povo estava orando e esperando a hora do incenso. Era a hora que o povo via a fumaça subir, era a hora que o povo via Deus e desceu na casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está aí conjecturando, tentando entender, mas deixa eu ser mais